Não era pra começar agora. Já começou. Espera. Quem decidiu isso? Sei lá, foi indo. Eu não tava pronto. Ninguém nunca tá. Então para tudo. Se desse, eu parava. Fala alguma coisa engraçada agora. Calma, respira. Isso já é engraçado. Mas tudo bem, lá vai. Engajamento. Eu odeio essa palavra. Mas o algoritmo adora. Tem alguém olhando pra gente. Sempre tem. E se ninguém ri? Aí vira arte. Isso era pra ser um vídeo feliz. Olha, tá alegre do jeito dele. Isso tá estranho. Já vi piores. Quantos segundos faltam agora? Muitos, poucos, nenhum. A gente vai flopar pra sempre. Já flopamos. Então, por que continuar falando? Porque ainda estão assistindo. Mesmo assim? Principalmente assim. Espera, isso não pode ser o começo. Já começou.